solved it, Riddler. Então é isso, pessoal, passando mais uma vez por aqui para falar sobre a estreia, né, de um quadro novo que é o Absolute Cinema. Para quem me conhece sabe a minha paixão que eu tenho por essa arte, pelo cinema, e eu acho que ainda tem sim alguma brecha para conversar sobre isso aqui no YouTube, apesar de já ter excelentes canais sobre o tema, sobre essa arte. Acompanham desde já, vai servir como influência, né, que é o Jetro, acompanham desde o início, mas são canais que são um pouco mais nichados. Vou de alguma forma tentar abranger o cinema de um modo geral de todos os gêneros, né? Citei o Jetro, que ele abraça mais o terror, filmes perturbadores. Tem o Trecheira Violenta também, que vai pela mesma temática, mas também pegando o trash e películas um pouco mais que a gente pode classificar como clássicos do terror. Eu acompanho também o Refúgio Cult, que a 90% abraça isso também, cinema de gênero, mas ele de vez em quando ele foge. E eu quero abraçar um pouco disso também, né? Cinema B, horror, sci-fi, cinema cult, filmes clássicos. Acompanho o podcast, né, dos filmes clássicos, que é excelente também. E assim, estou citando alguns, mas mesmo assim eu ainda acho que existe uma certa brecha, digamos assim, para explorar. E eu espero não só falar sobre esse cinema, que algumas películas que vão sair recentemente, que eu acho que se tiver alguma coisa para me dizer, eu vou chegar aqui e descer algum tipo de opinião, alguma visão a respeito disso. Mas eu espero também trazer algo diferente, pegando referência nesses canais que eu citei, né? Resolvi chamar isso aqui de Absolute Cinema, pegando um pouquinho aí do hype do meme, do Martin Scorsese. Eu queria estrear esse quadro falando sobre um personagem que hoje é meme dos personagens de Brucutu, mas que tem duas películas que eu assisti recentemente do nosso amigo Chuck Norris, que eu acho que valem a pena a gente dar um pouquinho de atenção. Quando a gente lembra do Chuck Norris, a gente vai lembrar, como eu falei ali, dos Brucutus, um cinema que, na grande maioria das vezes, a gente só vai lembrar das cenas de ação e não um pouco ali do conteúdo dele, né, do enredo, de um modo geral. Sim, na grande maioria das vezes esses filmes não dão atenção no roteiro, mas o que é que acontece? Eu acho que a gente revisita esses filmes hoje em dia, da gente com a cabeça um pouco mais madura, esses filmes ganham até outro significado, a gente pegando um pouco mais do contexto da época, a gente encontra até uma espécie de crítica sobre uma determinada coisa. Enfim, interessante, no meu ponto de vista, dar essa revisitada. E recentemente eu cheguei no Chuck Norris e eu me deparei com duas películas interessantíssimas que fogem completamente assim da referência quando a gente cita o Chuck Norris. Acho que as películas mais conhecidas que tem ele como protagonista é o Braddock, a franquia Braddock, digamos assim, o Comando Delta. Todos esses lembram um pouco a proposta do Rambo. Faz muito tempo que eu não revisito essas películas, vou ver se eu dou uma chance. E eu acho que o Chuck Norris ficou depois conhecido com a internet, né, com o lance da luta com o Bruce Lee, que é um marco assim do cinema, quando o Chuck Norris ali, vamos dizer assim, o Chuck Norris era estava ascendendo ainda na carreira, ou nem isso, e acabou protagonizando essa cena com o Bruce Lee. Mas e aí, quais são essas duas películas? A primeira película é uma de 1982 chamada Fúria Silenciosa. Esse filme ele é interessante porque esses dois filmes, que um meio que complementam o outro, que tem a temática do serial killer. E é engraçado que a gente está em 82, o gênero slash estava, vamos dizer assim, estava começando a voar, como assim, ganhando asas para chegar a pontos mais altos, porque a gente tinha ali no finalzinho dos anos 70 o Halloween
E aí eu acho que a franquia que deu esse boom foi o Sexta-feira 13. Né? Não estou aqui querendo classificar quem é o mais importante, se é o Halloween ou Sexta-feira 13, mas quando chegou no Sexta-feira 13, a franquia meio que começou a ser uma espécie de divisor de águas, mesmo que não os elementos que o Sexta-feira 13 possuem não sejam originais. A gente sabe, a galera que pesquisa um pouco vai chegar lá no giallo dos italianos, e aí o cinema giallo já dava uma, vamos dizer assim, o Sexta-feira 13 chupou muitas características desse cinema italiano, mas não é a conversa, não é o assunto do vídeo, mas só para dizer que até o cinema protagonizado por esses brucutus chegou no Chuck Norris e colocaram esse elemento do serial killer que estava em ascensão nos anos 80, né? O Fúria Silenciosa é de 82, e eles estavam surfando nessa onda de serial killer. E tem uma parte aqui do filme, já entrando um pouquinho da trama, porque eu achei interessante, é porque aqui a gente tem uma espécie de thriller. Ele surfa nos clichês, é claro, do psicopata, do serial killer. Os primeiros minutos desse filme é bem interessante. A gente tem uma espécie de uma descarga mesmo assim de violência que já vai dar mais ou menos o tom do filme. Tem as partes relacionadas o Chuck Norris tem um parceiro, que esse parceiro ele serve como uma espécie de tom cômico para o filme. Eu entendo a proposta de colocar esse tipo de personagem, mas eu não sou muito fã disso, apesar de entender, para abaixar um pouquinho esse tom de violência, digamos assim. Mas isso não tira a qualidade do filme. Eu acho que, novamente, é muito exótico a gente ver essa proposta de serial killer protagonizada com Chuck Norris. Só que o que faz também, o que me aguçou ainda mais a curiosidade nesse filme, é que ele coloca uma pitada de ficção científica que vai desde ali do clássico do Frankenstein e do Reanimator, esse tipo de coisa. Poderiam ter, no meu ponto de vista, dado ainda mais atenção a essa parte, explicando um pouco mais sobre essa psicologia. Então tem esse lance de brincar com espécie de Deus, né? Os doutores um pouco obcecados, o outro não é muito a favor disso, já o outro leva um pouco mais a sério, e é por isso que a trama, ela, no meu ponto de vista, poderia ter ido um pouco mais nesse caminho, mas eles perdem tempo às vezes mostrando uma espécie de umas subcenas ali dentro do filme. Mas infelizmente, como tem o Chuck Norris, vão perder mais cenas ali, algumas missões extra-campo que o Chuck Norris vai fazendo até ele ficar se encontrando com esse psicopata. E assim, é um filme divertido, não vai reinventar a roda, ele é apenas exótico. E esse filme ele complementa, no ponto de vista, o outro, que tem como nome O Herói e o Terror. Esse é de 1988. E esse filme ele é mais, vamos dizer assim, ele possui também todos os clichês do gênero. Ele fica um pouco abaixo do Fúria Silenciosa, porque ele não apresenta nada de diferente, assim, apesar, claro, de ter serial killer com o nosso amigo Chuck Norris. Mas o Fúria Silenciosa, por ter essa pitadinha de ficção científica, eu acho que ele sai um pouquinho na frente do que esse aqui. O argumento e as atuações desse aqui é um pouquinho melhor. A gente tem, lógico, um filme um pouco mais atual, então acredito que a galera conseguiu, no meu ponto de vista, fazer um filme melhor. Estou comparando com Fúria Silenciosa, mas novamente não apresenta nada de novo. O interessante aqui é que o Chuck Norris ele tem uma espécie de, ele fica remoendo um passado, algumas coisas ali na memória dele, e isso vai sendo bem explorado, no meu ponto de vista. O confronto com o lunático é interessante também, é bem trabalhado essa parte.
Novamente, não vai reinventar a roda, mas assim, esses dois filmes me colocaram dentro de uma, sabe, de uma espécie de arapuca. E novamente eu volto lá no argumento inicial, que é tipo, é interessantíssimo fazer essa revisitada. Logicamente que às vezes você, para chegar nesse filme, você vai passar por vários outros que é muito mais do mesmo e você talvez não encontre um elemento interessante. Eu, revisitando um pouquinho da filmografia do Chuck Norris, eu encontrei esses dois filmes e achei interessante. Eu disse, poxa, eu nunca ia imaginar uma temática dessa de serial killer protagonizada com o nosso amigo Chuck Norris. Então, assim, se você quer sair um pouquinho da curva, novamente, os filmes não são esse, sabe, esse maracujá todo que o pessoal fala, né? Não é essa cinefilia que a gente às vezes busca sempre o filme nota 10, esse tipo de coisa. Mas para mim esses filmes são nota, ali eu dou 3 estrelas, né? Que fica ali entre 6,5 e 7. Para mim isso já é um bom entretenimento, eu não perdi o meu tempo. Se você é um nostálgico e quer fazer uma revisitada e a filmografia, e você chegar no Chuck Norris, não deixe de revisitar esses dois filmes que tem uma proposta interessante. E é isso, acho que a minha proposta aqui com esse quadro é exatamente isso, trazer um pouquinho dessas películas que estão ali meio perdidas numa espécie de calabouço, né? Eu espero que vocês curtam. A partir de hoje o cinema também vai fazer parte aqui do Sertão Cósmico, beleza? Abração a todos e a gente se vê.